Bom, pessoal, só uma análise rapidinha aqui de um versículo que um rapaz perguntou para mim no privado, sobre Mateus 5,39. Não resistais ao mal. Porque quando a gente lê aqui em português, dá a impressão, né, pelos termos em português, né, resistir ao mal, que a gente deve ceder ao mal, né? Então, tipo assim, se alguém te oferecer uma droga, você aceita, não resista ao mal. Se alguém te convidar para ir para um culto satânico, não resista ao mal. Dessa impressão em português, né? Aí eu fiquei curioso para pesquisar os termos, né? Até porque eu também nunca falei desse versículo, para ver o que significa aqui esse resistir, né, que Jesus está falando aqui. O termo ali resistir é antisteme em grego, antisteme, que é se opor, resistir, ou seja, é você se opor a algo, combater. É a junção do termo anti, né, que é contra, que nem anticristo, né? Anticristo é quem é contra Cristo. E o termo risteme, né, que é ficar, ou para ficar. Então, antisteme seria antificar, ou seja, resistir, se opor, combater. É o mesmo termo no sentido de resistir que você vê aqui, por exemplo, em Lucas, que fala que algumas pessoas não puderam resistir ou contradizer, né, as pessoas que estavam pregando o Evangelho. Ou aqui em Atos 6 a mesma coisa. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Então eles não se opunham, eles não lutavam contra, não combatiam, eles não conseguiam resistir à sabedoria dos apóstolos, correto? Mas também significa declarar com força a convicção pessoal de alguém. Ou seja, com força, né? Como se fosse uma imposição, onde eles se posicionam inabalavelmente para manter sua posse. Resistir ardentemente, sem desistir. Basicamente, lutar contra. Então isso é o termo antisteme ali, tá? E também era um termo militar no grego clássico, né? Utilizado na literatura, como por exemplo Tucídides, que significa resistir fortemente a um oponente, ou seja, lutar até o fim contra o oponente, combater até que você derrote o oponente, né? Tornar uma posição firme. É claro que aqui pode não ser bem fisicamente, pode ser em qualquer sentido, por exemplo, num debate. Você vai lutar até o fim, até você derrotar o seu oponente. Então no grego clássico aparece muito essa palavra em alguns escritos, tá bom? Um exemplo aqui, ó, de resistir, ó. Aqui sobre o faraó, né, que ele fala aqui em Romanos 9,17, Paulo usa esse termo, ó. Quando ele fala que algumas pessoas estão resistindo à vontade de Deus, né? Aí ele fala, porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Ou seja, quem pode resistir à vontade de Deus, né? Quem pode combater Deus? Quem pode lutar contra Deus? Então é nesse sentido. Aqui em Romanos também, de novo, Paulo usa a mesma palavra. Por isso, quem resiste à potestade, ou seja, à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Que Paulo está dizendo aqui que toda autoridade vem de Deus. Então quem luta contra uma autoridade está lutando contra Deus. E aqui em Timóteo também, segundo Timóteo 4,15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Que ele está falando de uma pessoa que não aceitou o Evangelho. Então uma pessoa que lutou contra, se opôs, combateu o Evangelho. Então Paulo mandou se afastar dessa pessoa. Então deu para entender o termo, né? E o termo mal ali é poneros, né? Que também é literalmente mal, né? No sentido mal da palavra mesmo. Mas também pode ser trabalhoso, árduo, dificultoso, difícil. Como por exemplo aqui no mesmo capítulo, o autor de Mateus utiliza mais duas vezes o mesmo termo, só que com outro sentido, né? Que nele fala aqui, ó, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, se for difícil o trabalho do Evangelho, né, da pregação deles, eles seriam bem-aventurados. Mas que o mal é nesse sentido. E dois versículos antes desse, né, que é o 5,37, ele fala, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ou seja, é mal, é o mesmo sentido ali, poneros, tá bom? Então basicamente o que Jesus está dizendo é para não lutar contra ou resistir contra aquilo ou contra alguém que é trabalhoso, árduo, ou alguém que é literalmente mal. Ou seja, você não vai pagar o mal com o mal. Se uma pessoa te fizer mal, você não vai resistir, no sentido de lutar contra, combater. Você tem que entregar na mão de Deus, dentro do que está escrito aqui no texto. Vamos ver aqui o contexto. Ó. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, foi dito, a lei de talião. Se alguém te tirar um olho, você tira o olho da pessoa. Se alguém te arrancar um dente, você arranca o dente da pessoa. É um tipo de justiça, né? Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus fala, eu, aqui no caso Jesus, porém vos digo, não combata o mal. Aqui o termo resistai já muda um pouco o sentido, como nós temos em português. Então o que ele está dizendo? Para não lutar contra o mal. Ou seja, se alguém te bater numa face, você não vai dar aquela regra aqui de olho por olho, dente por dente. Você vai oferecer a outra face. Então, em vez de você resistir e lutar contra, você vai ceder humildemente.
Pá, alguém te bateu numa face, então oferece a outra. E se alguém, por exemplo, pleitear contigo e te roubar a túnica, né, te tirar a sua túnica, larga-lhe também a capa. Ou seja, você não vai resistir, no sentido de combater, lutar contra. Se alguém pegar a sua túnica, dá também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, ó, você vai caminhar uma milha que eu estou te obrigando. Você não vai resistir, lutar contra, porque é uma atitude má, a pessoa está fazendo mal para você. Então aqui dentro do contexto, vai com ele 2 milhas, pronto. Então nesse sentido que Jesus está falando. Por quê? Difícil explicar. Talvez se a gente for pegar aqui Jesus na condição de profeta, do que aconteceria em Jerusalém, talvez ele tivesse tentando evitar uma rebelião, né, para as pessoas não se rebelarem contra os romanos. É uma hipótese possível. Se é correto, se é justo, se é o certo fazer isso, vai das crenças religiosas de cada um. E quem se diz cristão deveria seguir isso daqui, né? Se alguém, por exemplo, pleitear com alguém ou discutir com alguém, a pessoa não deveria combater o mal. A pessoa deveria ceder, falar, não, tudo bem, assim mesmo e pronto, tá bom? Mas aí vai das concepções de vocês, tá? Eu só estou analisando aqui os termos para tentar explicar por que aqui está resistir ao mal. Porque aqui resistir é no sentido de combater, de lutar contra. Então o que Jesus está dizendo para o cristão aqui é para ele não lutar contra o mal. Então, por exemplo, se algum bandido chegar para te assaltar, colocar uma arma na sua cabeça, não resista, entrega o celular. Olhando por esse lado é até saudável, né? Que é melhor você perder um bem material do que a vida. Tá bom, pessoal? Paz a todos.